Olá, boa tarde. Viemos aqui falar mais uma vez da agenda da semana, agenda legislativa do Congresso, nessa semana importante. Dessa vez a gente precisa levar em conta que nós estamos diante de uma situação diferente. Nós não estamos falando simplesmente da agenda legislativa, de peças legislativas, de perspectivas de aprovação, placar de aprovação, formação de maioria. Tanto na Câmara como no Senado, nós estamos em um momento que poderia ser classificado como pelo menos de conflito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Na Câmara dos Deputados começa a discussão formal da proposta de reforma da Previdência dentro da Constituição e dentro da Comissão de Constituição e Justiça, com a presença do Ministro da Economia para discutir com os parlamentares, mas desde a semana passada existe o risco de que uma pauta específica, uma pauta nova, uma pauta concebida pelos parlamentares, uma pauta que funciona como um elemento de contestação do Poder Executivo seja apresentada. Na semana passada a gente viu a aprovação de uma PEC que trata da vinculação orçamentária, que trata da obrigação de desembolso das emendas de bancada, uma PEC que pode ter implicações fiscais, que certamente teve implicações políticas. Então existem várias especulações sobre matérias que poderiam ser agregadas à pauta da Câmara, matérias que não seriam do direto interesse do Poder Executivo, que, portanto, representariam uma escalada no conflito com o Poder Executivo. Historicamente, a gente sabe que a Câmara dos Deputados raramente embarca num processo de escalada contínua. A Câmara dos Deputados, como toma uma decisão dessa natureza, ela, na verdade, espera que o Poder Executivo mude sua abordagem, que o Poder Executivo retome o diálogo. Então, não é esperado uma nova retaliação, não é esperado uma nova votação surpresa quanto ao Poder Executivo. De qualquer forma, existe esse risco e é uma coisa importante para a gente entender como é que vai se desenrolar a semana na Câmara dos Deputados. A mesma observação é válida em menor medida para o Senado. O Senado tomou uma decisão importante, que foi a sujeição da proposta de CPI do Poder Judiciário a uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, em outras palavras, ao conjunto dos senadores. Imagina-se que a decisão da CCJ será submetida também ao plenário do Senado, e essa é uma iniciativa importante que confronta uma parte dos senadores que bancaram o requerimento de CPI original com a presidência do Senado, que tem uma posição muito mais moderada, e o resto dos senadores que também, digamos, estão se alinhando, pelo menos verbalmente, com a posição do presidente do Senado. Então, a gente espera que não haja um conflito entre esses dois grupos de senadores, entre os senadores mais, digamos, que apostaram nesse processo de investigação contra o Poder Judiciário e o resto da Casa. A gente espera que esse processo se desenrole dentro das regras do regimento, dentro da regra da maioria, que a gente evite um conflito direto com o Poder Judiciário, que não interessa ao governo, não interessa ao Senado, não interessa ao Judiciário, talvez não interessa à sociedade brasileira. Existem outros mecanismos institucionais para o controle das ações do Poder Judiciário pelo Poder Legislativo. Eles estão na Constituição, são vários mecanismos relevantes e importantes, raramente usados no passado, mas nem por isso ausentes da Constituição. Então existem outras formas da gente tratar digamos assim, com o exame ou a fiscalização das atividades do Poder Judiciário pelo Poder Legislativo, sem o ato considerado hostil de uma investigação parlamentar sem muito objetivo concreto. Então, nós estamos hoje começando a semana com essa expectativa, com a expectativa que na Câmara voltemos ao patamar histórico, voltemos à tradição histórica de que a Câmara espere o Poder Executivo restabelecer o canal de diálogo e que no Senado não haja um rompimento entre os dois grupos de senadores, tal como eles se organizaram em torno da CPI do Judiciário. Se a gente terminar a semana com a CPI do Judiciário devidamente equacionada no Senado pelo sim ou pelo não, e com a Câmara dos Deputados retomando o diálogo com o governo, a gente vai ter condições, digamos, de começar o mês de abril de um ambiente mais favorável, com maior visibilidade sobre a possibilidade de aprovação da principal peça legislativa, que é a reforma da Previdência. Então é isso que a gente tem que observar essa semana. Boa sorte para nós, boa sorte para o Brasil.